Oi, pessoal, bom dia. Nós vamos ter nossa primeira monitoria online de sêmio, certo? E a gente vai falar nessa monitoria um pouquinho sobre exame físico geral, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver no paciente é como é que tá o estado geral dele. A gente pode basicamente definir o estado geral como um estado geral bom, ruim ou regular. E para se basear nessa questão do estado geral, uma das coisas mais importantes vai ser o nível de consciência. O nível de consciência, ele fala muita coisa sobre como aquela pessoa está naquele momento. Porque uma pessoa que está agitada, ela provavelmente não está tão ruim como uma que está calada, né? A gente sempre diz, assim, que na medicina de emergência a gente vai primeiro nos caladinhos. Porque aquelas pessoas que estão gritando, que estão chorando, elas provavelmente não estão tão graves como aquelas que estão quietinhas, que estão mais hipoativas, como a gente descreve. No caso do nível de consciência, a gente tem duas formas de caracterizar. Uma é qualitativamente, ou seja, a gente vai usar palavras. No caso, a gente pode dizer que o paciente está alerta, se ele estiver respondendo bem a estímulos, que ele está sonolento, que ele responde assim, mas você percebe que ele não está no máximo de atenção dele. Obnubilado é quando ele está num estado de sono mais profundo. E ele responde como aquela pessoa que acabou de acordar, como se acordasse no susto, tipo, mais ou menos assim. E o torpor, ele tá numa ausência, assim, quase, assim, não tá numa ausência de consciência, mas ele tá num estado mais aprofundado, quase em coma. Então, ele vai responder só parcialmente, geralmente não responde se você falar, só responde a estímulo doloroso. E o coma, que é o último estágio, né, quando ele não consegue interagir com o ambiente, nem mesmo com estímulos dolorosos. Bem, no caso aqui da forma quantitativa, a gente normalmente utiliza a escala de coma de Glasgow, né? Ela foi inicialmente criada para ser usada em pacientes com traumatismo crânioencefálico, mas depois ela acabou sendo popularizada para ser usada de uma forma mais, digamos assim, universal. A gente vai ver 3 coisas na escala de coma de Glasgow, certo? Primeiro, a gente vai ver a cabeça, a abertura ocular. Depois, a resposta verbal, que é a boca. E, por último, a resposta motora. E a gente pode colocar isso aqui como 4, 5 e 6. 4 para os olhos, 5 para a boca e 6 para o movimento, certo? Pronto. A abertura ocular, como vocês podem ver aqui, se o paciente está com abertura ocular espontânea, então você dá uma pontuação de 4. Vamos supor, mas se meu paciente não estava prestando atenção e eu chamei ele assim, ei, e ele acordou imediatamente, você pode dar um 4 também. O 3 é mais quando você chama e o paciente demora um pouquinho, assim, às vezes é só porque o paciente estava mesmo de olho fechado, porque estava cansado, mas assim que você chamou, ele atendeu, você pode dar um 4. O 3 é aquele paciente que ele não abre os olhos imediatamente, você chama e ele, assim, abre os olhos como se estivesse mais ou menos com sono, certo? Já o 2 é o paciente que ele responde à dor, ele abre os olhos quando você faz um estímulo doloroso. Só lembrar que o melhor estímulo doloroso para se fazer é a pressão digital ou a pressão supraorbital. Em pacientes vítimas de trauma, não se recomenda fazer a fricção external, porque se tiver algum trauma de externo, isso pode complicar o caso do paciente, certo? No caso da resposta verbal, a gente tem 5 graus, certo? Orientado, quando o paciente ele te responde aquilo que você quer saber. No caso, você pergunta que dia é hoje, e ele diz, hoje é dia 25, que é o caso do dia de hoje. Confusa é quando ele vai na direção do que você quer saber, só que ele erra a resposta. Por exemplo, eu pergunto que dia é hoje e ele diz, hoje é dia 10. Palavras inapropriadas. Ele fala alguma coisa, mas ele não fala nada na direção do que você perguntou. Por exemplo, você pergunta que dia é hoje pra ele e ele responde abacaxi. Ou seja, ele respondeu uma palavra que existe, mas ele não teve nada a ver com o que você perguntou. Nas palavras incompreensivas, ele basicamente emite murmúrios. Nesse caso, ele não forma palavras em si,
certo? E nenhuma quando ele não tem nenhuma resposta. Resposta motora. Você pede para ele levantar a mão, ele consegue levantar? Ótimo, ele obedece comandos, nota máxima 6. Localizador. Esse movimento de localização de dor é um pouco diferente do movimento de retirada. A localização de dor, o paciente vai exatamente onde você apertou. Por exemplo, você aperta a unha dele e ele leva a mão dele até a unha que você apertou, certo? O movimento de retirada, ele meio que vai tirar a mão. Quando você apertar a unha, ele vai tirar a mão, assim, de uma forma muito mais inespecífica, vamos dizer assim. Flexão anormal é quando o paciente ele vai ter uma resposta em flexão, sendo que é uma flexão generalizada. Você percebe que é algo patológico. Isso a gente também chama de decorticação. E a extensão anormal, quando ele vai ter uma resposta de extensão generalizada ao estímulo doloroso, e isso a gente vai classificar já com descerebração. Se não tem nenhuma resposta, é o mínimo, então é o nota 1. O máximo que a gente pode ter é 15, certo? E o mínimo é 3. Lembrando que menor ou igual a 8, a gente vai ter que entubar esse paciente, porque ele provavelmente vai ter um comprometimento iminente da via aérea. Outro parâmetro bem importante para a gente avaliar, especialmente em crianças e idosos, é o nível de hidratação, né? Saber se o paciente está hidratado ou não. No caso, onde é que você vai examinar esse paciente, basicamente, para saber o nível de hidratação dele? Pela criança, você pode ver pela moleira. Uma moleira afundada, ela geralmente é sinal de que essa criança está desidratada. O turgor também da pele. Você consegue fazer pregas na pele da criança se ela estiver já bem desidratada, porque geralmente a pele da criança ela é bem elástica, então você aperta e ela volta logo pro mesmo canto, mas se isso não acontece, provavelmente ela está desidratada. A boca e pele seca, né, que é uma coisa mais universal, os olhos fundos também, principalmente crianças e idosos, e a coloração da pele também pode dar uma ideia. Outra coisa que você já identifica em relação ao paciente quando ele está entrando no seu consultório é a questão do faces. É uma das primeiras coisas que você percebe, que é a aparência geral de um paciente especificamente da região do rosto. No caso dessa paciente aqui, a gente vê que ela tem os olhos fundos, certo? Ela tem uma diminuição do total de pregas da pele e ela tem uma pele como se fosse mais grossa. Isso daqui é o que a gente chama de faces mixedematosa, típica do hipotireoidismo, certo? Já esse outro tipo de faces aqui, a gente já vê meio que o contrário. A gente vê uma pessoa com os olhos proeminentes, né, o que a gente chama de exoftalmia, certo? Vê uma pessoa de aspecto emagrecido. E isso aqui é uma face chamada faces balsedalviana, ou faces do hipertireoidismo, certo? O mais característico dessa face além do emagrecimento, é essa questão aqui da exoftalmia. Já esse outro tipo aqui de faces, ele é bem parecido com a face basedalviana, sendo que os olhos aqui, em vez de eles estarem saltados, eles vão estar mais, digamos assim, afundados. Então, em vez de uma exoftalmia, a gente vai ter uma menoftalmia. E esse tipo de faces aqui é típico das doenças crônicas, da caquexia, e é chamado de faces hipocrática. Essa faces aqui com um edema típico periorbital, vocês podem perceber aqui, é a faces renal, que geralmente ela é consequência da síndrome nefrítica, certo? É um edema que se acumula principalmente na região aqui periorbitária. Essa faces aqui, que você vê um aprofundamento dos sulcos naturais da pele em uma certa nodulação, ela é a faces leonina e ela é típica da hanseníase. Já essa outra que a gente percebe uma pele praticamente sem qualquer tipo de rugas, né, exceto por uma pequena nessa região, mas em geral uma pele bem lisa, ela é típica da esclerodermia, que tem um afinamento desse lábio superior, que é uma das principais características. Já aqui, a gente tem a face pseudobulbar, que é uma face que ela geralmente pode ocorrer de alguns tipos de acometimento de doenças neurológicas, certo? Que parecem sintomas do bulbo, mas na verdade não são, certo?
por isso que chama pseudobulbar, que é uma face inexpressiva, mas que de vez em quando tem ataques de riso e ataques de choro. A gente vê que a paciente como se ela estivesse tentando se controlar para não chorar. Já aqui a gente tem uma face típica da síndrome de Cushing, ou seja, faces Cushingoide ou face em noite cheia, que ela tem 3 características principais, né? Esse acúmulo aqui de gordura na região das bochechas e na região aqui mental, a acne e o exortismo. Esse tipo de face ele também pode ser encontrado em mulheres que sofrem da síndrome dos ovários micropolicísticos. Já nesse caso aqui, a gente tem uma paciente com o típico Hashimoto, que é típico do lúpus, certo? Lúpus é uma doença autoimune. E a gente chama esse tipo de face lúpica. Aqui nós temos um tipo de face que foi, inclusive, esse homem que era um lutador, ele que serviu de influência para o personagem Shrek. Ele tinha uma doença chamada acromegalia, que é caracterizada pelo crescimento excessivo após a fase de crescimento normal, que no caso seria a infância e a adolescência, nas partes mais proeminentes do corpo, como queixo, nariz e fronte, também as orelhas e as mãos e pés. Geralmente continua também esse crescimento, certo? E a gente chama esse tipo de face de faces acromegálica. Para finalizar, a gente tem aqui um tipo de faces que pode ser comum em pacientes que tiveram AVC ou em pacientes com paralisia de Bell, que é a face de paralisia facial. No caso, na primeira imagem a gente tem um tipo de paralisia facial que se chama paralisia facial central. Esse tipo de paralisia facial, ela vai ser encontrada em pessoas que tiveram uma lesão, como o próprio nome diz, central, ou seja, no núcleo do nervo facial, e ela vai preservar a parte superior da face, como vocês podem ver, o terço superior. Já aqui na segunda, a gente tem um tipo de paralisia periférica ou total do nervo facial. Ou seja, esse paciente aqui, ele teve um acometimento da hemiface inteira. Como a gente pode ver aqui, ele não consegue enrugar essa parte da essa parte da testa como essa outra paciente consegue. Os pacientes, eles também podem ser divididos conforme as características corporais dele, em relação à altura, à envergadura e também em relação ao ângulo de Sharp, que a gente chama esse ângulo aqui subcostal, certo? O ângulo de Sharp, quando ele é maior que 90, ele vai caracterizar um indivíduo brevilíneo, que é o que a gente vê aqui nessa situação, certo? Já se ele for igual a 90 graus, ele vai caracterizar um indivíduo médio-líneo, que é o que a gente vê nessa situação. E se ele for menor que 90 graus, ou seja, se ele for um ângulo agudo, ele vai ser característico de um indivíduo longilíneo, que no caso vai ser um indivíduo mais alto e magro. No caso desse paciente aqui, a gente pode perceber que ele tem uma constituição física longilínea, né? E ele tem uma síndrome chamada síndrome de Marfan, que outra característica dessa síndrome é ter um aumento da envergadura. A envergadura, basicamente, ela é a distância entre os dois braços abertos, um e o outro. Vamos supor que esses são os braços do paciente, que é o pescoço, certo? A cabeça e o tronco. A envergadura seria mais ou menos essa distância aqui, certo? E esses pacientes com síndrome de Marfan, além deles terem essa conformação longilínea, dedos, que a gente chama de aracnodactilia, certo? Que no caso são esses dedos aqui de uma característica aumentada, certo? Eles também têm predisposição a terem dissecção aórtica. Para finalizar aqui nessa aula, a gente tem essa outra paciente que, no caso, ela tem algumas características que são típicas de uma síndrome chamada síndrome de Turner, ou síndrome caracterizada pelo cariótipo 50, 45X0,
0, ou seja, ela não tem um dos cromossomos X, e ela vai ter algumas características que vão ser bem típicas desse tipo de síndrome, que é esse pescoço alado, ou pterygium colli, certo? Essa implantação aqui baixa dos cabelos, implantação em trigêmeo, né? Vocês podem ver aqui, que forma como se fosse um trigêmeo. Um trigêmeo não, perdão. Tritão não, droga. Esqueci o nome. Enfim, aquele negócio que o cara lá dos povo da água do Poseidon usa. Que é um tridente, perdão, tridente é o nome. Esses pacientes também podem ter escápula alada, certo? Tem uma constituição mais para breve linha, certo? Diferente do Marfan, que no caso seria mais longilíneo. E elas vão ter um aspecto mais infantil, certo? Porque elas vão ter, inclusive, uma das características dessa síndrome é ter disgenesia gonadal. Outra coisa que a gente pode observar em alguns pacientes sindrômicos é o aumento da distância entre os olhos, que é conhecido como hipertelorismo. Então, gente, é isso. Nossa aula hoje acabou. Depois eu vou gravar outra aula para vocês.